A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Quero compartilhar com você nesse dia uma porção da palavra de Deus que encontra-se em Mateus. No seu capítulo 26, nós vamos ler alguns versículos, do 69 ao 75. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro nega Jesus. Ora, estava Pedro sentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. Esse texto é um texto que eu posso dizer que é muito conhecido. Eu tenho certeza que você que está ouvindo esse áudio, em algum momento da história da sua vida, já ouviu falar de que Pedro negou a Jesus. E após negá-lo por 3 vezes, o galo cantou. Pedro era um homem de personalidade muito forte. Pedro era impulsivo. Pedro era um homem com defeitos e virtudes, assim como nós, assim como eu, como você. Pedro era um ser humano, passível de erro. Pedro também era um discípulo muito próximo a Jesus. Pedro, dos 12 discípulos, Jesus amava de igual maneira os 12. Porém, alguns tinham uma intimidade maior com Jesus, ou seja, se aproximavam mais de Jesus. Jesus amava a todos da mesma maneira. E Pedro era um desses que se aproximava de Jesus, era um homem que buscava em Cristo aprender. Era um homem que tinha a humildade de perguntar, a humildade de aprender tudo aquilo que Jesus Cristo tinha para ensinar. E o melhor lugar para aprender de Cristo é ao lado de Cristo. E dessa forma Pedro agiu no período em que ele foi chamado por Cristo para ser seu discípulo. Pedro era um pescador, era um homem iletrado, mas Jesus Cristo disse para ele: larga essas redes, porque eu farei de você um pescador de almas. Farei com que você, Pedro, faça com que a minha palavra venha reverberar pelos séculos e séculos, para que vidas saibam quem sou eu. Jesus selecionou Pedro, e a partir daí Pedro passou a viver uma vida de intensidade na presença de Jesus. Pedro foi exortado, Pedro foi elogiado, Pedro teve algumas experiências maravilhosas, vendo Jesus curar, vendo Jesus salvar. Enfim, Pedro era um homem, era um discípulo muito próximo a Jesus. Quando você lê, quando você escuta esse texto, a vontade que dá no nosso coração, como seres humanos que somos, é de criticá-lo. Não é? Como pode um homem que andou com Jesus, viu os milagres, era amigo íntimo do Mestre e mesmo assim o negou? Como pode? Podemos dizer então que, além de negar, nós podemos traçar um paralelo como uma traição. Ele traiu o seu melhor amigo, ele traiu o seu mestre.
Essa é a vontade que o seu coração e o meu coração, quando lemos de maneira fria esse texto, é o sentimento que bate aqui, no nosso íntimo. Podemos não falar, mas às vezes podemos pensar e criticar. Mas eu quero lembrar que nós também temos atitudes semelhantes à de Pedro. Nós também negamos a Jesus por meio de nossas atitudes. E essas atitudes entristecem a Jesus. Entristece o nosso Salvador. Quais são as atitudes? Podemos dar alguns exemplos. As atitudes que entristecem o coração de Cristo e nos torna igual a Pedro, ou seja, negamos a Jesus. Vou dar alguns exemplos. A incredulidade. Quando nós não temos a fé em Cristo, acreditar que Jesus pode transformar a nossa vida, que Jesus pode nos abençoar, que Jesus pode nos ensinar, quando eu não creio que Jesus é o Filho de Deus, quando eu não creio que Ele veio para morrer pelos meus pecados, para me dar a salvação, a vida eterna, quando eu não creio que Ele pode me dar uma vida em abundância, essa incredulidade, ela faz com que nós neguemos a Jesus. Quando nós tratamos o nosso próximo com desprezo, quando usamos os nossos lábios para amaldiçoar ao invés de abençoar, quando nós não valorizamos o nosso cônjuge, quando nós não damos atenção aos nossos filhos, quando nós não ajudamos aqueles que estão precisando, aqueles que estão passando por necessidade, seja ela material ou espiritual. Quando não buscamos a Deus em oração, meditação da sua palavra, quando não jejuamos, quando mentimos, quando se consuma na vida de alguém o adultério, a fornicação. Várias atitudes nos fazem negarmos a Jesus. Mas Pedro, quando ele negou pela terceira vez e o galo cantou, a Bíblia diz no último versículo que lemos, e saindo dali, chorou amargamente. Esse é o momento em que Pedro se arrependeu, em que Pedro lembrou da palavra de Cristo para ele, direcionada diretamente para ele. Pedro chorou amargamente. Pedro sofreu. Pedro, com certeza, pediu perdão. Pedro recebeu o perdão de Jesus e continuou a sua caminhada de fé, ao ponto de Cristo dizer para ele que sobre Pedro, Jesus Cristo iria edificar a sua igreja. Isso foi uma promessa de Cristo. E isso aconteceu na vida de Pedro para mostrar para ele e para todos que viessem a ler essa escritura, entendesse que o homem é falho. Seja ele o mais íntimo e próximo de Cristo, continuará sendo pecador, falho. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Um pastor não é melhor do que você. Um pastor não é melhor do que eu. São homens que Deus levanta com uma missão, mas eles continuam sendo imperfeitos e não devem ser idolatrados, diz a palavra. Temos que orar por eles para que Deus continue abençoando o ministério, mas continuam sendo homens, continuam sendo falhos e precisam da graça de Deus em suas vidas. Assim, também na nossa. Pedro continuou, errou, negou a Jesus, mas Jesus Cristo, o seu Espírito na vida de Pedro, fez com que ele se arrependesse e ele continuasse a caminhada. Comigo e com você não é diferente. Se você, porventura, tem negado a Jesus com as suas atitudes, não deixe o inimigo das nossas almas, que é o acusador, colocar no seu coração que você não tem jeito, você não é digno de estar na presença de Deus, de Jesus, olha o que você tem feito. Não pense assim, caro ouvinte. Jesus nos convida ao arrependimento. Arrepender-se significa, olha, eu não
isso que eu cometi está errado. Você toma um susto, e esse susto que você toma, que é o pecado que surge na sua vida, você se arrepende. Isso eu não posso fazer e não vou fazer. Eu careço da sua ajuda, Senhor, para não manchar a sua imagem e não te entristecer, Jesus. Então, Jesus nos convida ao arrependimento, e hoje é dia de nos arrependermos de tudo aquilo que eu elenquei antes e outros que eu não citei, mas você sabe que pode atrapalhar na nossa caminhada. Jesus quer que nós venhamos a nos arrependermos desses pecados, desses erros, que faz com que nós neguemos a pessoa de Jesus, para que possamos prosseguir a nossa caminhada de fé em fé, para a glória do Senhor. Jesus tem um propósito muito bem definido para nós. Assim como ele teve na vida de Pedro, ele tem na sua vida, ele tem na minha vida. Pedro não é melhor do que ninguém. Pedro não é melhor do que você. Mesmo o nome dele sendo citado aqui na Bíblia, ele não é, ele nunca foi e nunca será melhor do que ninguém. Só existe um que é melhor do que todos reunidos: Jesus Cristo. Esse sim. Jesus Cristo quer nos abençoar. Jesus Cristo quer nos usar. Para quê? Para que vidas também sejam abençoadas e o nome dele seja conhecido e exaltado. Nós negamos a Jesus através das nossas atitudes. Pedro negou, se arrependeu, continuou a caminhada e fez com que o nome do Senhor Jesus fosse conhecido entre o povo de Deus, que fosse conhecido por nós hoje. Foi um homem usado. Assim como eu e você. Pedro teve a história dele. Nós temos a nossa. Nós negamos a Jesus com as atitudes erradas. Com o pecado na nossa vida, nós negamos a Jesus. Mas se você está nessa situação, assim como Pedro esteve, Jesus quer dizer para você: se arrependa. Se arrependa, que eu te dou uma nova história, que eu te dou um novo rumo, que eu te dou uma nova oportunidade, porque eu te amo. Esse é Jesus falando. Porque eu te amo. Porque eu me sacrifiquei por você naquela cruz. Eu morri por você. Ressuscitei ao terceiro dia e deixei hoje o Espírito Santo, que está falando agora ao seu coração. Esse é o Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Ele está vivo. Ele não foi um rabino que passou na história do povo de Israel e depois morreu e sumiu, não. Ele está vivo e ele está intercedendo por cada um de nós. E quando você pede o perdão, ele chega para o Pai e fala: Senhor, perdoa, porque eu sei o que ele está passando. Eu estive lá embaixo, eu estive na terra, eu sei as lutas emocionais que eles estão passando. Perdoa, Senhor. E isso vai gerar no seu coração a fé, e você não vai querer mais cometer esse erro. E você vai continuar a sua caminhada de fé em fé, de glória em glória, com a bênção do Senhor, com lutas, sim, com lutas, mas com a vitória que Deus tem reservado para você. Pedro passou por lutas. A morte de Pedro foi uma morte muito terrível, mas Deus tinha um propósito bem definido na vida dele. E na minha vida e na sua, mesma coisa. O ponto final um dia virá para todos nós, se Jesus Cristo não voltar. Mas a nossa certeza e maior esperança é que um dia nós moraremos eternamente com Jesus Cristo na eternidade. Que você possa receber essa palavra, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração e te dê um dia de vitória em nome de Jesus. Amém.